bom dia! Que bom sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. Apresento hoje um amigo de Pernambuco, residindo em São Paulo, capital. Divulgador espírita, autor de 3 livros e desenvolveu um importante estudo lançando luzes sobre a relação do movimento espírita com a tecnologia digital, sendo convidado por várias federativas a discutir sobre o tema. Vamos encontrar nosso amigo. Bom dia, Jaime Ribeiro. Bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Bom dia, gratidão é toda minha pelo convite para estar aqui. Fico muito feliz de poder falar sobre esse tema e falar um pouco sobre essa chegada da tecnologia no movimento espírita. Demorou, mas chegou. E uma vez que chegou, o que vai fazer com ela? O que a gente pode fazer de melhor agora? Como é que a gente qualifica o nosso conteúdo, a forma como usamos a tecnologia para fazer com que a boa nova, para fazer com que nós possamos alcançar mais corações? Porque a tecnologia é só um veículo. A tecnologia é mais um recurso que está disponível ao nosso tempo para poder continuarmos o nosso trabalho de transformação da humanidade por meio do impacto dos corações de cada um. Jaime, você desenvolveu estudos sobre como a tecnologia vai afetar nossa humanidade e também sobre a valorização das habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Isso significa que, para o movimento espírita ou fora dele, não há como ficar alheio a isso, tem que se adequar, não há alternativa. É que nós pensamos geralmente na tecnologia como uma proposta de alternativa ao que nós fazemos. Nós pensamos que a tecnologia deve substituir tudo que nós fazemos. E a própria proposta, quando a gente fala em inteligência artificial, quando museus, nas universidades, via de regra, nós falamos em substituição, em modelo completo de tudo que nós já vínhamos fazendo há tanto tempo. Mas a verdade é que não tem nada a ver com isso. A tecnologia não é sobre ou, é sobre e. A tecnologia veio para aprimorar o processo de divulgação da doutrina espírita. A tecnologia pode nos ajudar a ir a lugares onde nós não chegaríamos sem ela. Por exemplo, somos um movimento bilionário para uma rede de TV e fazer com que essa rede de TV multiplique os temas que nós acreditamos que são relevantes para a humanidade. Mas nós podemos, por exemplo, ligar aqui o Zoom ou ligar qualquer outra plataforma, fazer uma gravação bem feita, qualificada, que esteja alinhada com os interesses da humanidade, das pessoas, e levar essa mensagem mais longe. A gente pode fazer isso, está nas nossas mãos. O que falta para a gente fazer isso? Fazer mais do mesmo, né? Fazer o que a gente sabe que precisa fazer. E se a gente for bem resumido nessa proposta, a gente pode trazer o amar e conhecer, que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral. Se a gente ama mais, a gente ama tanto a humanidade, ama tanto essa doutrina também, o que ela pode fazer de transformação, a gente eleva o padrão da nossa vontade para alcançar mais corações. E elevando esse padrão da vontade, a gente primeiro identifica a necessidade de fazer coisas novas. Partindo dessa necessidade, nós vamos buscar a maneira de como fazer. E esse como fazer é onde está o X da questão. Porque às vezes nós temos uma boa vontade enorme, mas nós não conseguimos ser bem-sucedidos. E não é só aprender a ficar olhando aqui na tela, a falar, olhando para o computador, para o celular. Tem uma série de coisas que a gente precisa compreender. É como se a gente tivesse agora, Vani, falando em como faz uma exposição espírita, e aí estamos lá na frente fazendo uma leitura, logo após a prece ou antes de uma palestra. A gente sabe que aquela leitura não pode ser feita em voz baixa, porque as pessoas vão dormir. Aquela leitura não pode ser feita com os olhos para baixo, porque as pessoas não vão se conectar. E a gente sabe também que aquela leitura tem que vir com emoção e um pouquinho do teatro,
que é o teatro que a gente fala, não de representação, mas o teatro emocional, de estar falando de Jesus com emoção e estar colocando aquela emoção para fora. Para a tecnologia é a mesma coisa. A gente precisa aprender como funciona. Mas, para isso, existe um outro elemento que a gente tem que convidar para a roda. E esse elemento é um elemento muito importante chamado humildade. É fato que uma parte do movimento espírita já embarcou nessa onda tecnológica. E há mais um tanto muito interessado em embarcar, sem dúvida. Mas você concorda com dois obstáculos? Primeiro, a conscientização dessa necessidade não é consenso. E segundo, o fator econômico, onde muitos grupos espíritas enfrentam dificuldade para se capacitar e investir nessa tecnologia. Vani, tem alguns passos para trás que a gente precisa fazer para falar sobre isso, porque a internet é um veículo. A tecnologia também é um meio, não é um fim. Hoje, com um celular, só um celular e uma rede Wi-Fi, você consegue fazer coisas de excelente qualidade, melhor do que várias câmeras que existiam há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Talvez menos do que isso. Só com um celular. O grande fator, o fator mais importante nisso tudo, é um fator que fazia com que a casa espírita fosse interessante. É o conteúdo, é a qualidade do que está sendo feito. A qualidade, necessariamente, não está na imagem mais bem feita, no som melhor captado. A qualidade está no conteúdo. O que você quer falar ali? Aí você me pergunta, mas Jaime, às vezes o cara tem uma mensagem incrível, o som não está sendo ouvido, está horrível, não dá para ver nada. As pessoas simplesmente não ficam, se conectam com aquele conteúdo. E eu vou te falar, é verdade. E aí, em algum momento, você vai dizer, peraí, então você está falando coisas conflitantes. Não precisa ter a qualidade de equipamento, a qualidade técnica. O que importa é o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, qualidade técnica ruim não faz com que as pessoas fiquem conectadas com aquele conteúdo. As duas coisas são verdade. O que mais importa? O conteúdo. Isso é o que mais importa. A pessoa pode ter o melhor equipamento, a pessoa pode ter a melhor internet, a melhor câmera, mas se a pessoa não tiver a mensagem, se a pessoa não tiver escolhido bom conteúdo que tenha a ver com o público-alvo, que fale um pouquinho do que efetivamente as pessoas querem ouvir, de uma forma clara, de uma forma... Não vai adiantar. Você pode ter um bom equipamento e um conteúdo ruim. Mas se você tiver um equipamento que não é tão bom, mas o teu conteúdo é um conteúdo poderoso, ele vai alcançar as pessoas. Qual que é o ideal? O ideal é que tanto a casa espírita como o divulgador espírita, ele consiga ter um equipamento interessante para poder fazer um material melhor, para poder entregar uma qualidade melhor. Por que isso? Por uma simples razão de que as pessoas cansam de ficar tentando ouvir alguma coisa que não escutam bem. No vídeo não tem essa chance. Você não pode pedir para falar mais alto, porque o vídeo já está gravado, mas você pode simplesmente desligar e ir para o próximo vídeo e consumir um outro conteúdo. E com tanto conteúdo, com essa abundância de conteúdo, fazer com que a pessoa tenha a atenção retida para o que você está dizendo é um privilégio. Então, se você quer realmente ser ouvido, se você quer que a sua mensagem alcance as pessoas, é importante que você também tenha um equipamento que consiga te ajudar com isso. Então, é um pouco das duas coisas. Mas a casa espírita que não tem condição de ter um bom equipamento, o espírita que não consegue, ele vai ficar sem conseguir passar a mensagem? Claro, absolutamente não. Se você der uma olhada, hoje em dia você pode pegar o teu WhatsApp, abrir em qualquer celular, gravar um áudio com um fundo musical baixinho,
um bom conteúdo e esse algo multiplicar para milhões de pessoas. E você conseguiu fazer a propagação da mensagem e usou tecnologia. E foi simples nesse uso da tecnologia. Então, esse equilíbrio entre o que é sofisticado, o que é necessário e o conteúdo, até nessa briga entre os dois, ou nessa disputa entre as duas coisas, o conteúdo sempre vai ganhar. Porque é mais importante o que você tem a dizer do que o que você tem para apresentar do ponto estético. Tem casa espírita que acha que é só entrar no Instagram, é só ter um canal no YouTube, é só estar no Facebook, que já está moderna, que já está incluída digitalmente. E isso não é uma verdade. Vou tentar dar trazer umas provocações aqui práticas sobre isso. Há algum tempo atrás, em mais ou menos, sei lá, nos anos 2000 mesmo, tá? Não vou nem colocar antes dos anos 2000, já nesse século, não vou nem muito distante. Os sites começaram a se proliferar. Então, as grandes empresas, museus, universidades começaram a ter seus próprios sites na internet. Depois de um tempo, 2005, um pouquinho mais para frente, padaria, locadora que ainda existia, farmácia, todo comércio, inclusive comércio pequeno, que não tivesse um site, era visto com uma certa desconfiança ou estava como se estivesse fora do mundo. Era uma empresa que estava por fora. Não sei o que aconteceu quando nós fomos discutir isso dentro do movimento espírita. A direção das casas espíritas falava que ter site era coisa de comerciantes, que os centros espíritas não precisavam da internet para falar com os frequentadores, que não precisava da internet para divulgar a sua programação, para conectar pessoas, para divulgar a doutrina espírita. Realmente eles acreditavam nisso. Lá para 2010, eu vou até parar de quando o Facebook foi fundado, mas já falando quando ele estava bem disseminado, por volta de 2009, 2010, 2011, muito disseminado aqui no Brasil, quase todo mundo já estava com a página no Facebook. Empresas correndo por volta de 2013, por ali, 2014, as empresas correndo para abrir uma página no Facebook para poder falar com elas, que era onde elas estavam. Em algum momento a gente foi falar com as casas espíritas sobre isso, e o movimento espírita falou que não, porque o Facebook era um lugar para jovem paquerar, e que aquilo não era sério, que a casa espírita não precisava de redes sociais. Hoje em dia, quantos anos depois? Mais de 15 anos, ou seja, quando o Facebook já é uma rede que está caindo em audiência, quando jovens de 17, 18 anos não têm nem mais perfil no Facebook, nem nunca abriam perfil no Facebook, a Casa Espírita entende que é importante ter um Facebook, é importante entrar no Facebook. Tem casa que entrou no Facebook agora na pandemia, prazo de 2005 para cá, quase 20 anos depois, quando a tecnologia já é uma tecnologia que não é tão funcional, não tem tanto alcance, a gente decide entrar achando que está moderno. Aconteceu mesmo com o Instagram, já lá para 2017, 2018. Agora há pouco, o movimento espírita convidado a vir ao Instagram para falar da doutrina espírita, e o movimento espírita respondeu que não, que ali era uma rede visual, e que como é que ia falar por meio de fotos sobre doutrina espírita. E aí começaram a surgir vários perfis no Brasil de pessoas que não eram nem conhecidas, nem faziam palestras, dirigentes de centro algum, estavam espalhados no Brasil inteiro, e hoje, naquela época, e ainda hoje, tem 10, 20 vezes mais pessoas acompanhando aqueles perfis do que perfis de federativas e de grandes divulgadores do movimento espírita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós sempre tivemos uma resistência muito grande a nos adaptar à tecnologia.
Aí tem várias hipóteses. A primeira hipótese é o que a gente vê no centro espírita. A gente vê no centro espírita uma direção um pouco mais sênior, pessoas um pouco mais velhas, que têm menos intimidade com a tecnologia. Mas, por outro lado, excluindo a questão da idade, a gente vê também um movimento que é um movimento que se replica de uma forma muito intensa para dentro da própria bolha. E eu tenho falado muito sobre isso, porque nós espíritas, em algum momento, decidimos que todo o nosso conteúdo deveria ser criado para espíritas. Então, nós viramos grandes replicadores de conteúdo, nós viramos grandes citadores de obras já escritas. O bom espírita, o espírita conhecedor da doutrina espírita, era aquele que sabia citar as perguntas do Livro dos Espíritos decorada, ou depois aquele que sabia dizer no Evangelho onde estava a parábola X, Y ou Z, ou ainda aquele que tinha lido a Revista Espírita ou a Gênese, ou estava envolvido num grande debate sobre alguma polêmica que estava ocorrendo no movimento espírita. Esse era tido como estudioso espírita, o pesquisador espírita. Esse era tido como uma pessoa que estudava o espiritismo seriamente. Só quando a gente olha o propósito, o objetivo da doutrina espírita, que eu falei lá no início, que é de consolar corações e despertar consciências, você pode continuar fazendo isso de uma forma cíclica e contínua na vida das pessoas depois que elas se tornaram espíritas. Mas será que nós estamos fazendo efetivamente o que deveríamos fazer quando nós decidimos que o nosso conteúdo é um conteúdo para dentro de casa e não para alcançar a humanidade? Para trazer respostas sobre as grandes questões que estão acontecendo, para consolar pessoas que ainda têm dúvida sobre o materialismo, sobre o porvir. Kardec era muito empenhado em combater o materialismo. Kardec era muito empenhado em levar o conteúdo para ser discutido lá dentro do ambiente intelectual da França. Kardec era muito empenhado em viajar e escrever para pessoas que não eram espíritas e que, por um acaso, tinham lido o Livro dos Espíritos ou se interessado por algum fenômeno. E, por meio desse fenômeno, ele falava sobre espiritismo com essas pessoas. Então, por alguma razão, ao longo dos anos, nós começamos a entender que era mais interessante falar sobre o empenho de Kardec do que continuar fazendo e honrando o empenho que ele teve falando para fora. Então, hoje a gente faz isso também dentro das bolhas digitais. A gente começa a replicar conteúdo só para as mesmas pessoas. Quer ver um exemplo? Quando a gente escolhe estudar um livro de 500 páginas, é óbvio que isso não faz sentido algum. Isso não faz sentido algum porque tem um negócio chamado fadiga de Zoom, que as pessoas, boa parte delas, já passam um bom tempo trabalhando em telas. E à noite elas querem algum conteúdo mais tranquilo, algum conteúdo que não precise fazer com que elas fixem tanto a atenção para fazer uma leitura na tela. E ainda mais conteúdos que vão durar 2 anos, ou sei lá quanto tempo que você leva para ler 1 a 2 mil anos, ou qualquer outro romance pelo Zoom. Isso é uma escolha inadequada para um ambiente digital. Não é uma escolha impossível, mas uma escolha inteligente é buscar obras curtas, textos, fazer fóruns de discussão e de conversa sobre temáticas atuais, trazer para a discussão digital, mesmo a discussão interna para a casa espírita, temas que possam fazer com que a emoção venha à tona. E eu não estou falando emoção aqui só em emoções relacionadas à tristeza ou problemas relacionados à saúde mental. Eu estou falando em emoção da gente analisar até coisas positivas efetivamente que estão acontecendo conosco e que nós podemos compartilhar, como um aprimoramento da relação com o filho, com a mãe, com o amigo, por causa da pandemia. Só que a gente vai ler um romance aqui no Google Meets, no Zoom, parece que não está muito adequado.
Só que essa decisão é uma decisão que é tomada por pessoas que ainda não entenderam como funciona a tecnologia. E ao invés dessas pessoas procurarem quem estuda sobre isso, quem entende como a dinâmica funciona para ajudar, para discutir e para explicar, as pessoas simplesmente não procuram esses indivíduos que podem ajudar, porque falta humildade. A gente desenvolveu dentro das casas espíritas um plano, que é um plano de controle, que parece que agora a gente trouxe um pouco para o digital. Então, o dirigente que na casa espírita dizia, falava, qual era o palestrante que estava habilitado, qual é o livro que tem que ser lido, o que é que tem que ser estudado, que fazia essa curadoria, agora ele vem para a internet e fala para todo mundo o que tem que ser falado, o que tem que ser discutido, o que tem que ser lido. Só que com a internet isso acabou, porque é impossível você controlar a multidiversidade de conteúdo, a abundância de conteúdo. O que você pode fazer é ajudar as pessoas a desenvolverem o pensamento crítico, fazer com que as pessoas compreendam como funciona a abundância do conteúdo, que pode ter muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, o papel do dirigente espírita mudou também. Só que ele ainda não percebeu, porque ele aprendeu a ligar o equipamento e ele acha que pode replicar o plano de poder da casa espírita aqui para dentro das plataformas digitais. Só que isso, uma hora explode, porque é cansativo demais ter que lidar com tiranos de casa espírita dentro da tirania digital. Porque são as pessoas que querem o tempo todo controlar o que é feito dentro da casa espírita. E isso é uma coisa que a gente precisa atentar, por mais que doa a gente falar sobre isso, Avani, porque é um assunto chato, mas é um assunto que existe. Ninguém está contando nenhuma novidade aqui, que existem os donos de centro. As pessoas que querem se perpetuar dentro das instituições, dizendo que tem que ser feito. Aí não convida os jovens para participar, não conversa com pessoas que têm qualificação que podem ajudar, não promove a inclusão, fazendo com que novas pessoas possam falar, possam trazer a sua voz. São sempre as mesmas pessoas escolhidas pelas pessoas que querem escolher. É complexo demais isso, mas a gente precisa falar a respeito. Concordo plenamente, Jaime. Uma casa espírita estagnada, sem uma dinâmica mais efetiva com seus frequentadores, tende até a se esvaziar. Isso não vem do receio que muitos dirigentes têm de que essa modernidade possa contaminar as bases doutrinárias? Exatamente, Vani. O que a gente precisa estar atento é se a proteção é pela deturpação da mensagem ou a proteção é um processo de reação à inovação. Isso não é novidade nenhuma, tá, Vani? A gente não pode colocar um peso maior no movimento espírita do que isso efetivamente tem. Isso aconteceu em instituições diversas. A inovação causa um incômodo muito grande. O novo causa incômodo. Quer ver? Se você lembrar o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, aquela velha e boa discussão, até um estudo recente sobre a santidade do riso ou não. Os beneditinos estavam muito comprometidos em defender que Jesus nunca riu e que a alegria era uma deturpação da santidade e que sorrir era uma brecha, era um estado que poderia fazer com que o homem fosse forte o suficiente para não temer a Deus e forte o suficiente para rir do demônio, e rindo do demônio, ele se fazia frágil e o demônio atuava sobre ele. Os franciscanos, por sua vez, acreditavam que era da natureza do homem sorrir e que a alegria ia ser uma manifestação, só poderia ser uma manifestação divina, porque tudo que é da natureza do homem é divino. Quando você olha lá dentro do Humberto Eco e você lembra daquele compromisso em manter a obra de Aristóteles que estava perdida, que é o segundo livro da Poética de Aristóteles, que é a Comédia. Aquele livro é um livro perdido que até hoje nunca foi
encontrado, e o objetivo era esconder aquele livro para que as pessoas não soubessem que sorrir era bom, que sorrir era possível. Então, existia um plano e um compromisso muito grande para fazer com que as pessoas não descobrissem aquilo. Ali não estava em questão a verdade. Ali o que estava em questão era a defesa de uma narrativa. Quando você olha dentro das instituições, dentro das empresas, dentro de qualquer organização, em especial as organizações religiosas, em especial as organizações religiosas que são defendidas por pessoas muito tradicionais, que estão fazendo as mesmas coisas há 30 anos, há 20 anos. Tem casa que você entra na casa espírita e desliga o seu bip. Se você perguntar a uma pessoa de 25 anos, de 27 anos, talvez ela não saiba o que é um bip. E hoje está escrito lá, desligue o seu bip para entrar aqui. Ou seja, tem alguma coisa errada nisso aí. Ah, isso incomoda? Não me incomoda. É que isso é um alerta para que a gente possa olhar para as coisas de uma forma diferente. Como é que funcionam os glóbulos brancos no corpo? Para que existem os glóbulos brancos no corpo humano, no sangue? Eles existem como defesa. Eles são os mecanismos de defesa do nosso corpo. Eles estão lá, prontos para atacar qualquer ameaça. São eles que atuam quando o corpo se sente ameaçado e consegue dominar uma doença, graças aos glóbulos brancos. Quando os glóbulos brancos estão em disfunção, quando eles perdem a capacidade de identificar o que é uma doença e o que não é, se dão as doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? São aquelas doenças no qual o glóbulo branco consegue identificar se aquilo ali é um inimigo ou não, e ele começa a atacar os amigos. Ele começa a atacar os amiguinhos. Na inovação é muito parecido. Existem glóbulos brancos dentro das instituições. Esses glóbulos brancos estão muito comprometidos em defender a doutrina, em defender a forma como o movimento se manifesta, se movimenta, divulga, como ele faz as coisas há tanto tempo. E isso é muito bom. Mas quando esse mesmo mecanismo de defesa entra em disfunção ou não consegue compreender o que está acontecendo, o que é muito comum com pessoas que não compreendem o potencial das plataformas digitais, essa turma começa a atacar a inovação, como se fosse inimigo. Então, um jovem que está dentro da casa espírita, ou uma pessoa que tem um edital, para não usar só os jovens, fazer um trabalho digital bacana, que começa a dizer para a casa espírita que ela precisa fazer isso, começa a ser atacada. Essa pessoa corre risco de ser cancelada, ter que deixar a instituição que frequenta, começam a dizer que a pessoa está, inclusive, obsidiada, porque ela quer fazer quando começa a refletir sobre o problema. Porque é muito fácil a gente falar sobre a alteridade na casa espírita, né? Na filosofia, a gente olha para a alteridade, porque é diferente, como uma coisa muito positiva que nos ajuda a evoluir como ser humano. Na casa espírita, a alteridade vira obsessão. E aí é que é o grande problema. Porque quando a gente olha na perspectiva da espiritualidade, muitas vezes quem está dizendo que a alteridade é a obsessão é a própria obsessão. E as pessoas que estão ali tentando ajudar a casa a alcançar mais corações, a ouvir mais as pessoas que estão conectadas a ela, muitas vezes essas pessoas começam a ser colocadas de lado e precisam ir embora, precisam partir, porque não há mais tempo para ficar em lugares onde não existe amor, né? Já dizia o poeta, né? Não se demore onde não houver amor. Antigamente a gente ficava, a gente tentava convencer. Hoje em dia a gente não tem tanta paciência nem tempo para ficar em lugares onde a gente não é acolhido, não a gente não é amado. Então, precisa tomar muito cuidado, todos nós, inclusive nós que já somos
de uma geração, eu já sou da geração X, uma geração que não é tão jovem, nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos pessoas obsoletas dentro do nosso próprio tempo. E quando nós estamos na direção da Casa Espírita, quando nós estamos no processo de divulgação, organizando grandes eventos e etc., nós precisamos estar muito comprometidos com um plano coletivo e não com um plano individual. É o que eu falei ontem lá, com a online, você falou que estava presente, sobre qual que é o plano que você tem quando você se torna dirigente no movimento espírita. Você tem um plano de poder ou você tem um plano de saber? Quando a gente fala em plano de poder, muitas vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, preocupadas, porque poder é uma palavra muito forte para se associar à religiosidade, para se associar à tarefa do bem. Mas o poder nada mais é do que um processo de organização e de cadeia da liderança. Não há problema algum em ter poder. O problema está em fazer mau uso do poder. O poder não é um problema em si. Quando o poder é um plano e o seu compromisso, seja utilizando como desculpa a bandeira de que está defendendo a doutrina espírita, os seus princípios e a não deturpação, seja usando qualquer bandeira, o plano é um plano de poder, todo plano de poder só se alimenta com mais poder. Então você quer mandar mais, você quer controlar mais, você quer olhar o que está sendo falado no grupo de todo o centro espírita, você quer estar presente em todas as reuniões virtuais, porque tem que ter um olheiro na reunião virtual. Olha que coisa absurda. Era como se a gente estivesse no tempo de Jesus e Jesus estivesse numa roda, Pedro estivesse em outra, Tiago em outra, André em outra, e os fariseus precisassem estar cada um em uma das rodas para poder garantir que a lei estava sendo cumprida. Olha que ponto a gente chegou quando a gente diz que tem que ter um dirigente na sala em cada discussão virtual. Se você já tem um coordenador, se você tem facilitadores, já pressupõe que você já tem um certo controle sobre isso. Mas o plano de poder é muito duro, porque ele quer controlar tudo. Só que no mundo virtual é um pouco mais difícil fazer esse tipo de controle. Por isso que o que a gente defende, e defender não é defender assim, eu defendo isso e eu vou fazer. Defender é dizer, precisamos refletir sobre isso coletivamente. É o plano de saber, é o plano da sabedoria. Porque no plano de sabedoria, quando você é um dirigente que tem plano de sabedoria para a sua casa espírita, o seu compromisso é um compromisso com quem está esperando as tarefas na casa espírita. É o usuário. E é terrível chamar de usuário, mas no meu primeiro documento, que é o documento 10 tendências sobre o futuro do movimento espírita no mundo pós-pandemia, fala sobre tecnologia, mas é um documento sobre acolhimento. É um documento que fala sobre a experiência das pessoas na casa espírita. E hoje em dia, a gente fica muito pouco preocupado em como as pessoas estão se sentindo lá dentro. Pouca pesquisa de satisfação, pouca escuta ativa. E nesse plano de saber, a escuta é importante. É ouvir o que as pessoas querem discutir, é ouvir o que não funcionou bem, é realmente escutar a pessoa que está consumindo de alguma forma o que você está proporcionando como dirigente. Então, no plano de saber, você tem escuta ativa, você tem inovação para testar novas coisas e você faz sucessores, porque você não acha que você tem que ficar ali o tempo todo mandando e como se fosse o dono da casa espírita. Então, a grande proposta de transformação do movimento espírita não passa pela inclusão digital, porque a gente já viu que na inclusão digital, a tirania que existia dentro das casas espíritas, que existiam esse tipo de comportamento, veio para o mundo digital. E aí não há controle. O que tem que se fazer é fazer uma transformação realmente do mindset. É fazer com que as pessoas entendam que o plano tem que ser um plano de afeto, de acolhimento, de inclusão, de diversidade.
fazer com que as pessoas que possam ajudar efetivamente a casa a entrar no século XXI ajudem. É como eu começo o documento. Nós somos uma doutrina do século XIX que é praticada em instituições que foram construídas no século XX e que bom que elas já estão de pé, porque o centro espírita é muito importante e continuará sendo importante, e vivida por pessoas do século XXI. Então, o grande desafio agora são os dirigentes do século XX entender que precisam de ajuda para poder fazer com que a doutrina espírita, com que a fala da gente, pare de ser uma fala de bolha, que fale sobre coisas que já aconteceram e comece a usando as luzes da doutrina espírita para falar de coisas do nosso tempo. Para isso, usando a tecnologia. É muito complexo, sabe, Vani? O que a gente está abrindo aqui é um horizonte muito grande, mas é um horizonte duro que a gente precisa encarar, porque não adianta a gente ficar reclamando da casa espírita. Não adianta a gente ficar esperando que... Eu já ouvi várias vezes pessoas me falarem, em alguns estados, a gente precisa esperar essa geração desencarnar para poder outra geração assumir e mudar o jogo de movimento espírita. Isso é um absurdo. Olha que absurdo a gente está falando, sabe? É muito triste, na verdade, isso. A gente não deveria precisar esperar uma geração para fazer o que precisa ser feito. Está tudo muito claro. O que a gente precisa fazer é ter humildade para fazer as coisas juntos, em colaboração. E parece que a gente não está sendo muito bem sucedido nisso, não. Me fez lembrar o grande Chico Xavier. Não adianta saber, tem que praticar. Mas uma casa espírita não é apenas sua administração, é principalmente seu público. Nos diga então, como você vê nesse contexto os frequentadores da casa? Haverá mudanças também nesse segmento? Em relação a isso, eu penso que não, porque boa parte das pessoas que frequentam a casa espírita vão efetivamente buscando uma conexão numa espécie de lugar mais tranquilo, buscando o sagrado de alguma forma, mesmo que seja de uma forma secreta no coração. Vai à casa espírita como um break na vida atribulada, é aquela pausa para respirar num dia a dia tão difícil, é a entrega do tempo para Deus, que muitas vezes é tão difícil a gente fazer em outros momentos. Isso é muito bom, isso é um costume antigo de toda a humanidade. E boa parte das pessoas que vão à casa espírita vão com esse objetivo. É tanto que, se a gente olhar hoje, no início, as lives espíritas bombavam, era muita gente online. E, de repente, caiu muita audiência. Porque imagina que agora você não sai mais da sua casa, ou você não sai mais do seu trabalho, você continua, muitas vezes, no lugar onde é o seu problema de vida, é onde estão as suas dores, e você continua ali no mesmo lugar onde você tem as suas dores, conectado com o conteúdo espírita. Na casa espírita, não. Você sai de casa, você sai do trabalho, você não está ali vivenciando, experimentando aquele lugar das tuas tribulações da vida. Então, hoje você vê que caiu bastante. Uma das razões é o fato da gente não estar experimentando essa experiência da casa espírita. A outra, obviamente, é a questão da réplica de conteúdo interno. Conteúdo que é um conteúdo que a gente fica trazendo em abundância só para pessoas que já são espíritas e que podem se interessar por aquilo. O conteúdo de nicho, né? O conteúdo para pessoas que são interessadas naquilo, é bem importante também ter. O que eu acho que vai mudar é que agora, com as transmissões, pessoas que frequentam casas espíritas diversas, quando chegarem para assistir uma reunião, se a reunião não for uma reunião bacana, uma reunião onde as pessoas realmente se prepararam, onde é muito comum a gente chegar também em algumas casas espíritas e a gente vê que às vezes a reunião ocorre de improviso. Não sei se já aconteceu isso com você. Essa é uma das reclamações que eu mais recebo de colegas de outros estados. Mandam mensagem dizendo: me indique uma casa porque eu vou nessa casa
e parece que a pessoa não se preparou, lê uma parte lá e fica falando a mesma coisa que falou na semana passada. Então, isso é importante. Por incrível que pareça, parece uma falta de humildade dessas pessoas, mas não é. É porque, de fato, quando você vai para estudar, para se conectar com um conteúdo que vai fazer diferença para a sua vida. Então, muitas vezes a pessoa quer efetivamente ser tocada de uma forma diferente naquela reunião e ela não consegue porque nota que a reunião não foi tão bem preparada. Com a internet, e eu falo isso um pouco no documento também, 10 tendências para o futuro da doutrina espírita, os palestrantes, além de se prepararem mais, preparar conteúdo, estudar, pesquisar, que o público, as pessoas que vão lá, merecem isso. É bem importante a gente não mudar, a gente não dizer assim, olha, tem que ter humildade e o que o palestrante falar está bom. Não. O palestrante que tem que ter humildade e pensar uma semana antes, de um mês antes, sei lá quando, uma hora antes, e dizer, eu vou usar carinho, apesar de eu conhecer tanto, eu vou aprofundar um pouco mais aqui para poder levar alguma coisa bacana para as pessoas. Então, também precisa humildade para isso. Porque às vezes a gente acha que a gente conhece pra caramba e pode falar de tudo, mas quando a gente se prepara, é outra coisa. A gente viu isso no filme do Divaldo, né? Quando ele foi lá cheio de si fazer a palestra, achando azar, e aí Humberto Campos vai lá e fala, vou dar uma lição nele. E ele teve que se sentar e ficou lá com cara de bobo. Por quê? Porque ele não se preparou, o recado está ali. E aquilo é um recado muito importante porque acontece. Então as pessoas agora já viram muito conteúdo bom. Então, quando chegarem na casa espírita, as palestras aqui precisam dar uma esquentada. Ou eu vou para outro lugar onde as palestras têm uma curadoria melhor. Não é sobre pessoas que falam bem, é sobre pessoas que se preparam para trazer um conteúdo relevante para a comunidade, né, para quem está assistindo. Uma outra coisa é que as pessoas vão estar mais atentas à higiene, vão estar mais atentas à experiência, porque para você sair de casa hoje, pegar um trânsito aqui em São Paulo de 1 hora, para chegar lá na casa espírita, depois pegar mais 1 hora de volta, tem que valer muito a pena, não é só para tomar o passe. É para ser bem recebida, é para ver um livro bacana, é para conversar com as pessoas sobre as coisas os temas relacionados à doutrina, o livro que está lendo e etc. É para exercer a humanidade. E as casas espíritas muito apressadas, que fazem as coisas assim muito em linha de produção, tudo muito tem que funcionar assim como se fosse uma linha de produção de Ford, talvez tenham que parar e repensar. Ah, meu caro, com esse conteúdo tão necessário à reflexão para o movimento, esse chamamento ao despertar para a dinâmica que essa maravilhosa doutrina merece, a gente nem sente o tempo passar. Estamos caminhando para o final do nosso encontro. Mas quero saber sua visão diante do desabafo de muita gente, do tipo, não vejo a hora de tudo isso voltar ao normal, tudo ser como antes. Se devemos extrair dessa pandemia um imenso aprendizado evolutivo, desejar que volte a ser como antes não seria um retrocesso, Jaime? Uma vez, um dirigente de uma casa espírita, como a gente estava falando aqui no início, né, depois que eu publiquei os dois, eu fui para vários debates com federações, com instituições espíritas espalhadas no Brasil inteiro, inclusive discutindo sobre essa questão do futuro, como é que ia ser. Foram papos muito bons. Num desses papos, o dirigente falou assim: eu estou louco para que tudo volte a ser como era antes, que abra tudo para a gente parar com essas reuniões online, para a gente não precisar mais fazer transmissão, porque é difícil, muita gente não consegue fazer, então eu quero que volte tudo como estava antes. Aí eu olhei para ele assim e falei: meu amigo, eu tenho uma coisa muito triste para te dizer. É que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. O que pode acontecer é você tomar a decisão
de agir exatamente como você agia antes da pandemia ou antes dessa inclusão digital que aconteceu. Até hoje tem gente vendo como se estivesse no século XX, ou estivesse vivendo, sei lá, 30 anos atrás. Tem comunidades aí que vivem como se estivesse parado no tempo. É uma opção você vivenciar, experimentar uma vida como se estivesse parado no tempo e dizer não para uma série de coisas. É possível. Agora, o movimento espírita como um todo vai se adequar dessa forma? Não. Porque hoje a casa espírita consegue alcançar muito mais gente por meio da tecnologia. Hoje a gente consegue alcançar os acamados e fazer um atendimento fraterno com eles com o celular. Como é que a gente fazia antes com as pessoas que têm problema de mobilidade? Com as pessoas que estão nos leitos dos hospitais? Como é que a gente fazia antes com pessoas que são vinculadas às nossas instituições, mas trabalham 1 hora de distância e ficaram presas no trabalho? E agora podem acompanhar de alguma forma o nosso trabalho. Nós não tínhamos uma solução para essas pessoas. E agora nós temos. A verdade é que vai ter muita casa que vai fazer um esforço enorme para voltar a ser como era antes. Mas as pessoas vão conectar mais, porque elas já viram como as coisas podem ficar diferentes. E aí você vai ver casa espírita que já acontece com muitas reclamando que a cada dia a frequência diminui. Menos gente nessa casa espírita. O que está acontecendo? Aconteceu, até naquele bate-papo com o Osso, a gente conversou sobre isso, que a casa espírita começa a tentar entender o que está acontecendo, que as pessoas não vão lá, e começa a colocar a culpa nas pessoas, e começa a achar uma série de desculpas. E quando olha a igreja, quando olha outra instituição espírita, está cheia. Por que não perguntar às pessoas? Uma casa espírita que tem um salão para 500 pessoas, 300 pessoas, e na reunião pública tem sempre 30, 40, tem alguma coisa errada. Ou o tema não está bom, ou o tempo está pouco ou está muito, ou alguma coisa está acontecendo que não está agradando as pessoas e elas não voltam, não ficam e não convidam os outros. Então, esse tempo de voltar a ser como era antes não vai existir. Não vai existir para as empresas, não vai existir para nenhum de nós. Eu, por exemplo, Vani, eu não vou trabalhar todos os dias mais no escritório. Eu não me vejo indo de segunda a sexta mais para o escritório. Eu vou 2 ou 3 vezes por semana ao escritório. Os outros dias eu vou trabalhar de casa. Não é pela comodidade, mas é para poder garantir também que eu não esteja sendo consumido por tudo que acontece ao meu redor na minha vida. Eu me concentro mais aqui, eu trabalho mais horas quando eu trabalho em casa, mas, por outro lado, eu também consigo almoçar com a minha esposa todos os dias. Gente, é a melhor coisa da vida poder fazer as 3 refeições com a minha esposa todos os dias, coisa que eu não fazia. Então, eu troco ir para o escritório, trabalhar um pouco mais aqui, pegar o meu tempo de trânsito e usar para trabalhar e poder parar e almoçar. Os dois param, os dois de home office, e a gente almoça junto e bate um papo e depois a gente volta a trabalhar, cada um no lugar da casa, e isso é impagável. Então, a gente precisa começar a extrair o bom disso tudo. E são essas mudanças que fazem com que a gente considere que a humanidade está dando um passo na evolução. O que a gente precisa compreender é que hoje a gente precisa olhar o outro. Se você é palestrante, olhe a pessoa que está ouvindo. Se você faz uma divulgação digital, lembre de quem está ouvindo você ou quem vai lhe assistir. Se você é um músico, quem vai lhe ouvir. Se você faz qualquer tarefa para o outro, pense no outro e não como ela é mais adequada para você. Porque as nossas crenças nem sempre refletem a verdade. E é preciso que a gente abra a cabeça para isso. É o exemplo da rede social. Você abre uma rede social, entra no Instagram, e aí começa a colocar algumas fotos lá que ninguém quer olhar. Fotos com muita
caractere, com palavras, coisas assim que não são bonitas, que não chamam a atenção. Aí você fala, é questão estética, Jaime? Não. É porque tem um negócio chamado inteligência artificial lá dentro do Instagram que decide quantas pessoas vão ver o teu post. Então, quanto mais o teu post tiver não bacana, com um texto ruim, ou com a imagem que não seja legal, menos pessoas você vai alcançar. Aí se você me perguntar, isso é justo, Jaime? Não. Mas quem foi que disse que esse mundo é justo? Um mundo de provas e expiações. O que é que nós temos que fazer? Compreender como ele funciona. Poder avançarmos no campo do amor e no campo da sabedoria. Mas para isso, nós precisamos do outro. Precisamos nos conectar com as pessoas e abandonarmos o nosso plano individual para poder abraçar um plano coletivo. Esse plano individual não necessariamente vai ser abandonado quando ele estiver incluído no todo. Porque quando você se dedica a iluminar o outro, você vai brilhar também. Não precisa ter medo de quem quer trazer inovação, de quem quer ensinar, de quem quer adequar, de quem quer fazer o diferente. Essas pessoas não estão obsidiadas. Elas estão cheias de amor. Mas o compromisso, muitas vezes, que a gente tem com as nossas crenças é tão grande que muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Jesus, estamos cheios de boa vontade, mas, na verdade, estamos atrapalhando a obra do Cristo de alguma forma, porque não estamos permitindo com que ela alcance o potencial que ela precisa alcançar. Essa visão coletiva não tem a ver também com deixar de competir pelos likes e views e fazer com que a tecnologia seja uma poderosa ferramenta de maior união do movimento? Tem, Vanessa, é um ponto, parece bastante com o que a gente está falando aqui do elogio e do não dizer a verdade, é que nós nos tornamos uma sociedade tão frágil e os indivíduos se fragilizaram tanto e a vaidade é tão perniciosa, é um inimigo tão sorrateiro que ele agora tem vários tentáculos digitais também. Então, você muitas vezes coloca um conteúdo esperando com que esse conteúdo tenha muito like, muito view, muito compartilhamento, que as pessoas fiquem elogiando. Só que quem está servindo a mensagem não está servindo para ter métricas, está servindo para ter alcance. Óbvio, quanto mais like, quanto mais pessoas estiverem impulsionando o teu conteúdo, mais pessoas ele vai alcançar. É a inteligência artificial que definiu isso, porque ela entende que o conteúdo é bom. Mas, do mesmo jeito que você faz isso, e tem alguém que vai lá e posta uma foto com roupa de banho e ganha muito like, muito conteúdo, a inteligência artificial vai lá e vai dizer, pô, esse conteúdo é bom, eu vou mostrar. A inteligência artificial não é tão inteligente assim. Ela não é capaz de separar um conteúdo bom de um conteúdo mal. E quando eu estou falando um conteúdo bom e ruim, é um conteúdo que faz bem e um conteúdo que faz mal. Um conteúdo que vai construir e um conteúdo que vai destruir. Ela não consegue fazer isso. Não importa para ela. Para a tecnologia, pouco importa se as pessoas estão se xingando por conta do político de estimação delas nas redes sociais ou se estão falando de amor. Para ela, o que importa é que você esteja lá, xingando ou falando de amor. Então, o like, a métrica, é uma consequência do conteúdo. A gente volta lá no início para fechar. Mais importante do que do que ter like, do que ter uma série de métricas ali muito bem, é você ter a certeza que está fazendo um bom conteúdo, que você está fazendo bem. Ah, mas aí, se o meu post não está alcançando muita gente, se está, aí eu não ligo para isso, não. Aí você vai perguntar para alguém o que você está fazendo errado para poder alcançar mais gente. Não por vaidade, mas porque você quer ajudar as pessoas. Não adianta achar que está fazendo certo também.
Então, é um balanço das duas coisas, por isso que a maior bússola, o maior guia orientador, sempre vai ser o Cristo. Sempre vai ser a quem eu estou servindo. É a minha vaidade, esperando os likes e os views, ou é a mensagem e os corações que vão saber que estão sendo tocados por mim? Meu caro Jaime Ribeiro, imensa gratidão em dispor desse tempo conosco e fazer jus ao nome do programa Manhã de Reflexão e Arte. Um conteúdo atualíssimo, uma visão clara e sincera, não do que queremos, mas do que o movimento precisa. E fique à vontade, então, para concluir este encontro. Eu que agradeço o convite. Queria só me dirigir aí à turma que está no bom combate, dentro das casas espíritas, tentando que as atividades funcionem. Agora, a maioria das casas espíritas estão fechadas. E nós temos a oportunidade de, por meio da tecnologia, nos conectar, acalmar alguns corações. Mas, se você está lá na sua casa espírita e, por alguma razão, o glóbulo branco está confundindo você, e você está sentindo dor por isso, está sentindo desesperança, tenha calma. Continue firme, continue trabalhando no campo do bem, mostrando às pessoas como as coisas funcionam para um, para outro, ajudando as pessoas, tendo efetivamente a generosidade. Porque quando a gente está fazendo bem, esse bem que nós estamos fazendo será nosso advogado em toda parte. Já dizia Joana de Ângeles, não é isso? É uma frase dela. Nós estamos comprometidos com o bem, esse bem vai continuar se fortalecendo perto de você. Talvez não no mesmo lugar, mas em algum lugar ele vai voltar para você. Tá? Então, continue firmes e fortes, servindo ao Cristo, falando, levando a palavra, porque é um momento de transição e tem que ter muita paciência também com as pessoas que ainda têm resistência. Porque parte dessas pessoas estão há muitos anos fazendo as coisas do mesmo jeito. Imagina, chega agora a tecnologia, ou chegam agora duas pessoas, ou dois alguém que falou lá numa live de que precisava mudar. Mudar, ela está feliz em chegar todo dia e fazer daquele jeito. E a gente tem que ter paciência com isso, porque nosso compromisso não é com a mudança, nosso compromisso é com Cristo. Muita coisa não precisa mudar. E às vezes as pessoas têm uma euforia achando que tudo está errado. E o que está errado é achar que tudo está errado. Pelo contrário, nós fazemos coisas maravilhosas. A doutrina espírita tem uma proposta de transformação moral incrível, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais para que ela chegue em mais corações, para que ela saia da bolha, para parar de falar só para a gente mesmo. Mas a gente vai conseguir. Estamos no caminho, pessoal. Então, bom ânimo, coragem. Gratidão, meu caro Jaime. Se cuida. Fica com Deus. Bem, esse é o nosso momento de aplaudirmos os artistas da arte de amar. E trago uma instituição muito conhecida. Antes, o Hospital do Câncer de Barretos. Hoje, Hospital do Amor. Sua própria essência. Como vocês verão, uma obra magnífica espalhada pelo país, buscando cura também através de um poderoso remédio, o amor. Então, olha o que amar faz por nós e pelo outro. Amor. Amor é... Isso é difícil. Amor? Amor, eu acho que Não é tão ampla a palavra amor, mas cada um tem dentro de si
os seus conceitos. Amor é uma coisa um pouco inexplicável, a gente sente. Ele se manifesta de tantas formas, mas eu acho que aqui o amor significa cuidar. É enxergar no próximo nós mesmos. A capacidade de se sentir inteiramente conectado ao outro. Você primeiro olhar para o próximo, antes de para si mesmo. Tratar ao próximo como tratar a si mesmo. Cuidar como se fosse alguém da nossa família. Se dar. É se entregar totalmente. Se doar, né? É a dedicação. Acolher a pessoa. É você ser honesto. Levar uma chance de vida. O amor, no Hospital do Amor, é o remédio de todos os remédios. Não existe instalação boa, não existe equipamentos bons, não existe profissional mais bem formado. Nada disso tem valor se não tiver como êxito principal olhar pela pessoa com um único olhar de amor. Eu acho que o Hospital de Amor não poderia ser outro nome. Eu sentir na própria pele, como paciente, o quanto é essa materialização do amor através do cuidado. Se você vivencia um ambiente de trabalho onde o amor é aquilo que move as pessoas, essa chama, essa energia de cada um floresce naturalmente. Tratar uma pessoa com amor, com carinho, com respeito nesse momento é um dos fatores mais importantes para o diagnóstico do câncer e para o sucesso do seu tratamento. Se você não tratar o paciente com carinho, se você não estiver junto com o paciente nessa luta, de nada adianta ter toda a tecnologia, toda essa estrutura à sua disposição. E você não pode ficar olhando só para aquele tumor. Você tem que ver a pessoa, o modo como você trata o doente e põe ele a acreditar que ele pode lutar com a doença, é mais importante do que todos os recursos que a gente tem. A gente não tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Nós começamos um projeto, um embrião pequeno, que era lá no São Judas, que é um hospital de 2.000 metros quadrados, e hoje nós estamos no Brasil inteiro, fechando o ano de 2020, próximo de 200.000 metros quadrados de área construída só para assistência. Ela não é uma obra comum, ela é totalmente fora da curva. E como puderam ver, tudo isso é feito gratuitamente e precisa da nossa ajuda. Então, nos cabe exercitarmos o nosso amor. E para você que esteve comigo até aqui, minha profunda gratidão. E deixo você refletindo a semana com a sabedoria de Joana de Ângeles. A gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona o equilíbrio da humanidade. Pensa nisso. Boa semana.